Os irmãos podem se assentar. Nesse momento, as crianças vão estar saindo, né, com os professores para a lição bíblica. E enquanto nós nos acomodamos, eu vou estar aqui orando pelo pregador dessa noite, Estevão Ferreira. Ele que é pai, teólogo, engenheiro, escritor, né, foi comentado quinta-feira passada, que é autor de livros, mas acima de tudo um servo de Deus, né, que o Senhor esteja capacitando. Eu acredito que quase todos nós já chegamos a orar, né, que o Senhor não retire de nós o seu espírito, e quase todos nós já merecemos essa punição, eu já diria. Mas hoje aqui estamos orando pelo contrário, para que o Senhor nos dê porção dobrada do seu Espírito, para que o Senhor nos dê mais do seu Espírito, para que o Senhor nos santifique, apesar de nós e através da sua palavra. Vamos estar orando. Senhor Deus e Pai, eu oro a Ti pelo Teu Filho, Teu servo, que veio aqui, Senhor, de forma humilde pregar a mensagem do Teu Evangelho. Quebranta, Senhor, os corações, ajuda-nos a ver aquilo que Tu desejas para nossas vidas e para essa igreja. Ajuda-nos, Senhor, a discernir as coisas nas regiões celestiais, para que possamos conduzir nossas famílias. Abra os nossos olhos, Senhor, para os nossos pecados. Traz ao nosso coração arrependimento e ajuda-nos, Senhor, a endireitar os nossos caminhos. No nome do Senhor Jesus, usa Teu servo. Amém. Amém, amigo. Deus te abençoe. Oi. Depois de uma introdução dessa, se o sermão for ruim, vai dizer que o irmão não orou, ele não estudou a Bíblia. Meus irmãos, boa noite, que a graça e a paz de Jesus Cristo seja com a vida de cada um de vocês, amém? Eu vou fazer de novo, que é para ver se sai no YouTube depois. Que a graça e a paz de Jesus Cristo seja sobre a vida de cada um de vocês, amém? Amém. Pronto, agora sim, agora eu cheguei na igreja. Eu estava ouvindo o pastor falar a meu respeito há pouco, e aí eu fiquei pensando que tem tudo a ver com o tema do sermão dessa noite, né? A nossa série, ela vem falar sobre, na falta de um melhor nome, os 7 pecados capitais. E o pastor introduziu no domingo passado sobre corações em guerra, que a gente está de fato lutando, e a gente precisa ter essa linguagem de que há uma guerra espiritual acontecendo agora, nesse momento, nesse instante, há uma guerra. Então essa ideia de que há uma guerra, ela começa primeiro dentro da gente, porque é o lugar mais difícil de nós batalharmos, que é dentro do nosso coração, da nossa mente. São os lugares mais complexos de nós travarmos batalhas, porque o seu inimigo está andando o tempo todo com você. E aí, ouvindo o pastor falar, facilmente nós, quando ouvimos falar a nosso respeito, nós facilmente, especialmente quando é elogio, né? A gente tem a tendência de se sentir orgulhoso com isso. Então, o primeiro pecado que nós vamos comentar nessa série, de fato, é sobre o orgulho. E se você tem a mania de anotar sermão, o nosso sermão diz que o orgulho, o pecado que transformou anjos em demônios. Tá? Vai lá, abre sua Bíblia em Provérbios 16, os versos 18 e 19, que vão servir de pano de fundo para uma série de textos que nós vamos olhar hoje, que falam sobre o orgulho. A minha leitura bíblica desse ano, eu não sei se eu já contei, eu não sei nem se eu contei para minha esposa isso, acho que eu contei para ela, não lembro. Mas na minha leitura bíblica desse ano, eu adotei a NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, e toda vez que aparece a palavra traduzida para o português orgulho ou orgulhosos, eu tenho marcado. E você se assustaria com o quanto de que essa palavra aparece na Bíblia. Provérbios 16, versos 18 e 19, a gente vai projetar aqui? Pronto. Na NVT, que é a versão que eu adoto, então você pode acompanhar aí também, diz o seguinte: o orgulho precede a destruição, a arrogância precede a queda. É melhor viver humildemente com os pobres que repartir o despojo com os orgulhosos. Vamos orar de novo? Deus querido,
Que o Senhor nos arranque pela raiz o orgulho nesse momento. O orgulho, talvez, de ter estudado um monte de texto, um monte de coisa. O orgulho, talvez, de estar ouvindo uma palavra que eu acho que não é para mim, mas que, principalmente, o Espírito Santo do Senhor conduza aquilo que for dito, aquilo que já tem sido feito nessa noite e aquilo que continuará sendo feito. Quebranta os nossos corações nessa hora e que a nossa mente fique cativa ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, hoje é dia 2. Vamos lá de novo. Hoje os irmãos ou não tomaram açaí no almoço ou o açaí foi em excesso. Foi em excesso. Pronto, vamos lá de novo. Hoje é dia 2. Pronto, agora sim. Porque o pessoal lá para as regiões sul, sudeste do Brasil toma açaí para ir para academia. A gente não, toma para ir para cama, para rede, né? Para a gente dormir. Então, se a pessoa está ouvindo isso depois no YouTube, ela vai, como assim tomar açaí para dormir? Você tem que vir ao parar, né? Para entender como é que funciona. Então, hoje é dia dos pais. E o dia dos pais ele é um dia legal, porque sendo um dia separado, assim como o dia das mães, eu não sei para vocês, mulheres, mas para nós, homens, a figura paterna é uma figura que valida a gente. A gente quer que o nosso pai tenha orgulho. Porque a gente quer fazer uma coisa fantástica para que o garoto, quando faz, o pai olhe para ele e fale assim: esse é meu garoto. Vocês não imaginam a alegria de eu levar meu filho para um jogo e o primeiro gol que ele fez foi contra o maior adversário da gente. Eu senti um orgulho enorme dele. Por quê? Porque a gente quer que os nossos filhos eles sejam melhores que a gente. E hoje, quando eu olho para o meu pai, hoje de manhã meu pai estava pregando numa igreja aqui na cidade, e aí eu botei lá no YouTube para ver um pedacinho e eu vi o meu pai ao microfone pregando. E aí o Estevão e o João viram para mim assim: papai, o vovô grita, né? Igual você. Eu falei: não, eu é quem grita igual a ele. Porque durante 17 anos, às quartas e domingos e todo dia que tinha reunião, ele foi o pastor que eu mais ouvi na vida pregar. Então, inevitavelmente, a gente adota e a gente acaba assumindo aquilo que vai vendo e vai acompanhando e vai crescendo ver. E o pai para a gente é aquela figura para quem a gente quer dar orgulho, porque o orgulho, ele parece ser uma coisa que ela é boa, não é? A gente sente orgulho de algo, a gente parece que fica feliz com relação àquilo. Parece um sentimento bonito quando um pai sente orgulho dos seus filhos e os filhos sentem orgulho dos pais. Mas o orgulho ele é um sentimento extremamente perigoso. Por que ele é perigoso? O que é o orgulho? Já que ele é perigoso. Como é que você conceituaria orgulho? Eu tenho alguns conceitos aqui, mas antes disso, se a gente for pensar em termos linguísticos, orgulho poderia ser traduzido como peso excessivo. Algo que é pesado, mas é pesado em excesso, igual o açaí que você tomou hoje. Excesso, né? Pessoa que é acostumada a tomar meio litro, hoje ela meteu o pé na jaca, ou meteu o pé no paneiro de açaí, tomou 1,5 litros. Excesso. Mas o orgulho ele pode ser ainda traduzido como poder excessivo. Por que poder excessivo? Porque o orgulho ele é algo pesado. É algo que pesa. Então veja só, o tema desse sermão ele é uma frase de Agostinho de Hipona. Ela diz que foi o orgulho que transformou anjos em demônios, mas é a humildade que faz de homens anjos. Porque ele coloca um contraponto entre orgulho e humildade. Nossa tarefa nessa noite é tentar enxergar nessa perspectiva. Muitas vezes o orgulho, então, baseado nessa ideia de Agostinho, é aquele sentimento, ou foi o sentimento que derrubou Satanás dos céus. Sim, era um anjo de luz, não era Lúcifer. Isso é só uma tradução. O nome ninguém sabe, alguns termos são usados na Bíblia, mas o inimigo, Satanás, ele veio do reino dos céus. Ele estava lá, próximo a Deus. E não obstante, quando a gente olha para o Novo Testamento, o traidor andava com os 12. O traidor dividia o pão à mesa.
Então essa ideia de que muitas vezes o orgulho, ele é algo que está escondido em coisas que aparentemente são boas. Mas se a gente pensar naquilo, a Bíblia ela não relata de maneira direta, dizendo, olha só pessoal, Satanás um belo dia estava lá e ele quis fazer uma rebelião, uma revolução, ele era um revolucionário. Ele chegou no céu e disse assim, a gente vai queimar pneu aqui para fazer confusão. A Bíblia não diz isso. A Bíblia tem 2 textos, que você abrir lá em Isaías 14, de 11 a 16, vai falar da queda do rei da Babilônia. Eu vou citar alguma parte do texto que diz, como você caiu dos céus, ó estrela brilhante, filho da alvorada, foi lançado à terra você que destruía as nações. Então se aplica de maneira muito geral na teologia esse texto, e o restante dele continua, porque lá na frente ele vai dizer, pois dizia consigo, subirei aos céus e colocarei meu trono acima das estrelas de Deus. Dominarei no monte dos deuses, nos lugares distantes do norte. Subirei ao mais alto dos céus e serei como Altíssimo. Mas isso aqui, Isaías está falando do rei da Babilônia, de maneira direta. Embora uma linguagem muito similar àquilo que tradicionalmente a gente entenda que foi a queda. Se você seguir então mais à frente, talvez o texto em Ezequiel 28, o profeta Ezequiel vai falar dos versos 12 a 19, falando do rei de Tiro. Esse sim é o texto ainda mais utilizado sobre a queda, sobre Satanás. Então quando ele fala, porque ele diz assim, você era um modelo de perfeição, cheio de beleza e sabedoria. Estava no Éden, o jardim de Deus. Suas roupas eram enfeitadas com todas as pedras preciosas, rubi, topázio, esmeralda. E ele vai descrevendo. Eu escolhi e ungi como querubim guardião. Você tinha acesso ao monte santo de Deus e andava entre as pedras cintilantes. E o texto segue dizendo, seu coração, verso 17, se encheu de orgulho por causa de sua beleza. E aqui, me parece, meus irmãos, que o orgulho, ele tem uma chave que ela converte. Então, quando Agostinho fala que o orgulho, ele transforma anjos em demônios, parece-me que nesse texto aqui de Ezequiel 28, 17, ele está mostrando, ou se baseando nessa ideia, de que o orgulho enche o coração, como fermento levé da massa. Basta um pouquinho. E aí quando você bate, expande de tal forma que você já não tem mais como saber onde ele começou. Ele simplesmente contaminou tudo. Alguns teólogos, alguns pais da igreja, alguns pregadores famosos conceituam o orgulho nas suas obras. Tomás de Aquino, por exemplo, diz que o orgulho é o desejo desordenado de grandeza, especialmente, e é interessante como ele faz uma pausa, quando o homem a busca contra a ordem de Deus. Todo homem quer ser grande, sim ou não? Sim. Quando você vai olhar a Torre de Babel, o episódio da Torre de Babel, se você se recorda, o que os homens queriam? Construir um prédio grande para quê? Para que o nome deles ficasse na história. Quando você olha todas as histórias, sejam elas reais ou imaginárias, sobre grandes personalidades, a maioria deles é motivado por uma só coisa: eu quero que o meu nome vá passando na história, eu quero ser lembrado, eu quero que as pessoas lembrem dos meus feitos. Porque me parece que legado é muito mais sobre a história daquilo que eu fiz, como algo do meu ou para minha glória, do que algo que eu fiz para Deus. É assim que o mundo enxerga. As grandes personalidades da história, elas querem deixar sua marca. Mas talvez essa marca não seja uma marca que engrandeça ou glorifique o nome do Senhor. O próprio Agostinho, quando define na sua obra A Cidade de Deus o que é o orgulho, ele diz que o orgulho é o amor desordenado a si mesmo que leva à separação de Deus. Qual é o grande mandamento? Você lembra? Amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo maior é? Amar o próximo como a você mesmo. Então, quando eu amo qualquer outra coisa acima de Deus, pode esquecer o segundo mandamento, porque o primeiro já foi quebrado. Então o orgulho, segundo Agostinho, é quando eu me amo de tal maneira que Deus fica em segundo plano. E eu não sei se você se identifica com isso, mas você se assustaria quantas pessoas param para olhar para as suas próprias vidas e elas amam muito mais a si mesmas do que ao Senhor.
Jonathan Edwards, que foi um grande avivalista, um grande pregador, um homem de Deus, um homem santo, ele dizia que o orgulho é o maior distúrbio da alma e o mais difícil de ser detectado, porque ele pode se disfarçar de virtude. Olha que coisa interessante, o orgulho ele pode parecer uma coisa boa. Como eu citei anteriormente, no começo desse sermão, o orgulho pode ser uma coisa boa, o orgulho do pai para o filho, do filho para o pai. Qual é o problema? É que muitas vezes o orgulho, e talvez esse seja um intercâmbio entre palavras, ele pode se tornar idolatria. Porque o orgulho ele tem uma característica interessantíssima. Ele vai jogar contra nós o tempo todo. Por mais que você tenha um sentimento bom sobre alguma coisa, o orgulho ele vai trazer você para a idolatria. Por quê? Quantos pais, e aí eu vi isso numa reportagem algum tempo atrás, até antes de começar a levar os meninos para o futebol, participar de campeonato amador, esse negócio todo, eu me recordo de ter visto uma reportagem que fizeram sobre como funcionava o futebol amador em determinados estados, principalmente no Rio de Janeiro. E nessa reportagem mostravam a pressão psicológica dos pais para que os filhos rendessem naquele jogo. Porque ali é uma família de um bairro periférico, é uma família da Baixada, da periferia, é uma família que olha para o menino, ele dá 2 pedaladas na bola, acha assim, esse aqui tem jeito, eu vou investir tudo nele, porque se der certo, ele vai ser rico e vai tirar a gente daqui. Então a grande esperança da família é aquela criança que nem sabe onde é a frente, mas gosta de jogar bola. E os pais pressionando, e aquilo que devia ser um motivo de alegria para o pai, de orgulho para o pai, no sentido de que eu me alegro porque meu filho desenvolveu numa atividade esportiva, ele se torna um profissional, ele vira um ídolo. Porque agora aquele menino, ele é uma galinha dos ovos de ouro, ele é uma mina. E aquele menino, se dá certo, e o índice é muito menor que 1% de toda essa garotada que entra numa escola amadora de futebol e que vira profissional e que vira alguém de fato relevante no esporte, vira um menino Ney, que tem mais de 30 anos na cara, mas não se torna um adulto responsável. Então veja só como essas coisas do orgulho de um pai conseguem destruir a vida do filho. John Piper, para citar um autor mais recente, ele diz no seu livro Em Busca de Deus, o orgulho é a preferência pela glória própria acima da glória de Deus, o que distorce todos os outros desejos. Então o orgulho é quando você, segundo Piper, você quer de fato ter uma glória que está acima da glória de Deus. Me recordo do texto que conta sobre Herodes, e inicialmente era o texto que eu iria usar como base para esse sermão, que está lá em Atos. Herodes, depois de ter perseguido os apóstolos, ele se prepara para falar diante das pessoas, ele bota uma roupa bonita, ele começa um discurso. E as pessoas olham aquele rei, no seu traje real, naquele discurso dizendo, não é voz de um homem, é voz de um Deus. E naquele mesmo momento, ele é tocado, ele é ferido e é comido por vermes. Porque ele achava que a glória era dele. Mas o orgulho ele não vem para coisas tão trágicas apenas. Ele traz dramas menores e que têm impactos tão tristes na vida da gente. Porque na verdade, meus irmãos, quando a gente olha para Gênesis 3:5, quando a serpente vira lá para a irmã Eva e fala para ela assim, vocês vão ser iguais a ele, vocês vão conhecer as coisas iguais a ele. Ela diz também, porque o orgulho é quando eu e você queremos ser iguais a Deus. Quantas serpentes têm falado ao seu e ao meu ouvido todos os dias? Olha, você merece isso. Olha, essa situação que você está vivendo, você devia mais. Você devia viver mais. Às vezes, até dentro da igreja, a gente ouve muito sobre o extraordinário de Deus, como se fosse algo inalcançável. Mas sabe o que é o extraordinário de Deus? Um homem comum, uma mulher comum, com seus filhos comuns. Esse é o extraordinário de Deus. É uma família. O extraordinário de Deus é homem ser homem, é mulher ser mulher, é criança ser criança. Isso é extraordinário. Mas sabe o que o nosso orgulho fez? Homem não quer mais ser homem, mulher não quer mais ser mulher, criança quer ser adulta,
Criança não quer estar mais na escola, sabe por quê? Porque lá no YouTube ela ganha R$50 a hora. Quantos trabalhadores no Brasil hoje ganham R$50 a hora? Poucos. A gente não quer mais, sabe por quê? Porque o orgulho, ele corrompeu o nosso coração no Éden. E ele vem corrompendo a sociedade até os nossos dias. E até o dia que Jesus voltar, o orgulho continuará sendo uma das maiores fontes de corrupção da humanidade. E meus irmãos, quando a gente pensa sobre isso, é desesperador. É desesperador. E eu pergunto para você, como nós vamos lidar com orgulho? Porque ele está aqui, no nosso meio. A gente não consegue fugir dele. E aí vai ficar gravado, e depois o pastor vai ver, ele vai puxar minha orelha, antes de eu seguir. Mas eu acho que ele pegou assim a listagem dos pecados e falou assim, o do Estevão é esse e esse, eu vou dar para ele pregar. Porque se, para fazer um paralelo para você, a grande dificuldade para mim, não só pregar esse sermão, mas falar sobre o orgulho, é porque assim como talvez um ex-viciado estivesse falando sobre como lutar contra as drogas, para mim é extremamente difícil lutar contra o meu orgulho. É uma luta que acontece todos os dias, do abrir dos olhos até o fechar dos olhos, e às vezes até sonhando a gente tem que brigar contra. Porque é difícil quando você reconhece e sabe. Porque um dos pontos assim que talvez sejam mais difíceis para a pessoa que sente o orgulho ou que ela tem a percepção de que é um pecado que ela luta contra, é saber, isso que eu estou fazendo é por orgulho ou por dedicação ao Senhor. É difícil, mas a gente enfrenta. Como nós podemos lidar com o orgulho? Tem 3 coisas que eu quero conversar com você e a gente seguir então nessa noite sobre como lidar com o orgulho. A primeira delas, eu queria que você fosse do texto lá para frente, depois a gente volta nele, em Tiago 4:6. Em primeiro lugar, como nós podemos lidar com o orgulho quando eu dependo exclusivamente do Pai? Tiago 4:6. Está na sua Bíblia aí, lá para frente. Deixa eu só abrir aqui. Carta de Tiago, capítulo 4, verso de número 6. Diz o seguinte: contudo, ele generosamente nos concede graça. Como dizem as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus se opõe aos orgulhosos. Por que Deus se opõe aos orgulhosos? Porque o orgulhoso ali não tem parte. Quer saber por que o orgulhoso não tem parte? Esse é o mal contra o qual eu luto todo dia, tá? Porque eu tive domingo, dia dos pais, a gente vai lá para casa do pai da gente quando é possível, né? Quando não dá, não dá, mas quando dá. Aí eu fui lá para casa do meu pai almoçar, tomei açaí hoje à tarde, a boca ainda tá preta. Aí depois do açaí, aquela hora do sono, aí meu pai, ele tem uma mania quando eu vou na casa dele. Vem aqui, bora conversar. O pai de vocês faz isso? Ou fazia? Pois é, o meu faz. Bora aqui. E aí conversando com ele sobre questões importantes, a gente falando sobre perdão, e ele falando assim, sabe qual é a dificuldade que as pessoas têm hoje? É que nós não nos sentimos perdoados. E me recordei recentemente de estar ouvindo um sermão exatamente sobre isso, que dizia, a gente não se sente perdoado porque o orgulho, ele é tão grande no nosso coração, que parece que Deus não tem poder. Olha a loucura que é o coração e a mente do ser humano. Deus, ele está dizendo assim, eu te amo, meu filho morreu por você, eu quero que você passe a eternidade comigo, e a gente diz, olha, eu acho que Deus não me perdoou. Isso é orgulho. E esse orgulho, ele machuca, ele fere, porque a gente não se sente perdoado, a gente não se sente habilitado, a gente não se sente parte muitas vezes. A gente tem vergonha. A gente tem medo de se relacionar. Por quê? Porque o orgulho está ali dizendo, e acredite, o orgulho não vem de Deus, isso é o diabo falando ao seu coração. Mas deixa eu te dizer uma coisa, maior é o Senhor porque Ele te perdoou de uma vez por todas. Por todas. A gente não pode depender do nosso coração dizendo, será, não é será. Se você confessa o seu pecado, se você entrega o caminho ao Senhor, Ele faz todo o resto. O texto que nós recitamos como igreja diz que nós, quando nós cremos em Cristo, quando nós aceitamos a Jesus, quando Ele é parte da nossa vida, quando eu creio,
não só serei eu salvo, como também a minha casa. Mas eu preciso crer. Crer não é não ter medo, crer não é não ter dúvida, é que apesar disso a gente só vai, porque o Pai, Ele é Pai. Olha que coisa maravilhosa, Deus ele se identifica como Pai. Deus não é Pai de pet. Tem gente que hoje está comemorando o Dia dos Pais, aí tu vai olhar a foto, tem um cachorro, tem um gato, tem uma tartaruga. Não. Porque Deus, Ele é Pai de seres humanos. Olha só que coisa interessante. Deus criou, vai ler o relato da criação. Deus veio criando céu, terra, etc. Plantinha, peixinho, até a serpente. Aquele bicho miserável. Aí veio trazendo tudinho, criando. E Ele criou o homem e depois Ele cria a mulher. Mas Ele não chamou nem o bicho de filho. Ele não se identifica como o pai do leão. Ele não se identifica como o pai do camelo, do dromedário, da piaba, do leviatã. Ele se identifica como pai do homem, da mulher, do ser humano. Então se alguém vier para você, porque eu sou pai de pet, isso é antibíblico, tá? Só para dizer para você. Eu sou pai de planta. Você sabia que tem gente que é pai de planta? Pois é. Tem gente que é pai de bebê reborn. Olha que coisa doida. A gente inventou um monte de coisa porque a paternidade está no nosso coração. A maternidade está no nosso coração, está no nosso DNA, mas a gente é orgulhoso, a gente quer inventar atalho. Deus não é Deus de atalho, Deus é Deus de caminho, de jornada. Nós vamos pelo caminho certo, pela jornada correta. Deus se identifica como Pai. Então, hoje em dia a gente gosta muito de ver filme de super-herói. Por que a gente gosta de filme de super-herói? Primeiro porque tem muita luz estroboscópica. Você já viu isso ali? Lá naquele negocinho lá, que aqueles avisos que tem antes, diz assim, faz um aviso antes do filme, né? Tem luzes estroboscópicas. O que é isso? É um monte de efeito de luz que uma pessoa que tem epilepsia, ela pode ter uma crise. Porque é muita luz piscando, muita luz brilhante, colorida. Então pessoas que têm epilepsia, elas podem ter uma crise por conta disso. A gente gosta de filme de super-herói porque é aquela coisa, né? Recentemente, não, já deve ter um ano isso. Eu assisti Top Gun Maverick, né? Com Tom Cruise. E assim, sabe aquele filme pura testosterona, assim? O cara senta na cadeira, aí tu fica assistindo o cara voando, olha que legal. Aí tu olha pro lado, a esposa tá como? Mimindo. Sim. Né, minha filha? Dormindo. A gente gosta de ver esses filmes, por quê? Porque a gente se identifica, porque aquele cara está fazendo um negócio sensacional e eu quero fazer também. Eu quero fazer. Eu quero ser um super-herói, porque o super-herói, ele é autônomo, ele é autossustentável, ele é independente, ele não depende de ninguém. Ele é praticamente uma pessoa sem fraqueza, embora todos os super-heróis tenham alguma fraqueza. Mas ele é um ideal que a gente persegue. Mas o nosso ideal deveria ser Jesus. Então a gente tira essa ideia, porque a gente não quer precisar de ninguém. Eu e você, nós não queremos ser dependentes das pessoas. A gente quer simplesmente um belo dia acordar assim, eu não quero saber de nada, eu vou chutar o balde e vou-me embora. Qual é o problema? É que no outro dia a gente tem que voltar para buscar o balde. E dependendo, se você for casado, tem que buscar o balde daqui a meia hora, senão vai ter confusão em casa. Né? Só os homens assim, ó. Pode nem balançar muito a cabeça para a mulher não perceber, você só fica ali. O orgulho tende a fazer com que eu e você sejamos os nossos próprios heróis. A gente quer resolver tudo. A gente quer fazer tudo na força do braço. Nós queremos ser os super-heróis das nossas próprias vidas. O nosso coração agitado e pecador quer ser livre, mas a gente entende liberdade da maneira errada. Nós não compreendemos o que é liberdade. A grande verdade é que ou você é escravo do pecado, ou você é um escravo de Jesus. Só que o pecado vai te levar para o inferno, Jesus vai te levar para o céu. Aí você escolhe, querido, querida. É escolha simples. Agora o orgulho vai dizer assim, não, esse negócio de Jesus não. Porque Jesus, ele te ama, então você não precisa mudar de vida. Você não precisa mudar, você não precisa abandonar pecado, você não precisa fazer nada disso. É nessa liberdade, muitas vezes, nós somos como filho pródigo. Me dá a minha parte da herança que eu vou curtir a minha vida. Eu não preciso de você, pai.
Porque é isso que o filho pródigo diz, né? Me dá minha herança que eu vou aproveitar a minha vida, você não sabe, eu sei fazer as coisas. Eu já citei, eu acho que aqui na igreja, mas já citei em alguns lugares, quando eu tinha 15 anos. Aproveitar que o Estevão está ali, está perto dos 15 já, para ele ouvir de novo essa história. Quando eu tinha 15 anos, eu disse para o meu pai, eu sei o que eu estou fazendo. Aí eu fico pensando, né? Hoje, quando eu vejo meu filho olhando assim para mim, mas pai, eu quero tal coisa, eu só cruzo o braço, olho para ele e me lembro do meu pai olhando para mim. Que bicho abestado. Porque a gente não sabe. A gente não sabe. Os filhos, eles não têm essa ideia, essa noção de como é que vai funcionar. E eu não tinha, mas o meu orgulho era dizer assim, eu sei porque eu sou inteligente, eu falo inglês. Olha só que besteira. Hoje em dia todo mundo fala, eu falo inglês, eu sei, eu já fiz um monte de coisa, sei fazer coisa. Na minha época, eu era 1 ano adiantado na escola. Como se fosse muita coisa. E eu queria confrontar um senhor de quase 40 anos, olhando para mim, falando assim, bicho, eu trabalho feito um cavalo todo dia para te sustentar. Tudo que tu tem fui eu que te dei. Tu saiu de dentro de mim. E tu vem me dizer que tu sabe mais do que eu. Porque nessas horas que o nosso orgulho aflora desde a infância. Quantas vezes a criança, assim, o filho é legal porque tem exemplo para tudo, né? A Débora já está naquela fase. Deixa que eu faço. Deixa que eu faço. Você quer ajudar? Não, deixa que eu faço sozinho, deixa eu me virar. E ela precisa aprender a se virar. Só que tem coisa que ela não sabe fazer só. Por exemplo, domingo passado. Foi domingo passado? Foi, né? Domingo passado, chegamos da igreja, estava cansado, né? Domingo que você vem e tal. Estava cansado. O que o homem faz domingo, quando ele chega em casa? Senta no sofá e vai ver o gol do domingo, né? Amém? Então é ver o gol do domingo. Aí eu estou sentado no sofá, tem o Estevão de um lado, o João do outro. A Tatiana passou uma semana ruim, doente, ela já estava bem cansada. Aí ela parou, deitou na cama um pouquinho para descansar. Cadê a Débora? Onde está a Débora? E aí eu tenho 3 filhos, tem 2 aqui. Quando eu levantei do sofá, que eu virei, olhei no banheiro, a Débora estava em cima de uma cadeirinha, olhando para mim, ela estava assim, fica aqui a pia, olhando para mim e dizendo, papai, estou lavando. Que era esse negocinho que ela traz para a igreja para lanchar, que tinha torrada. Só que quando eu olhei, o banheiro estava alagado. Porque ela pegou, lavou o negócio, tinha resto de torrada, tampou, vedou o ralo da pia e a torneira estava aberta e aí transbordou aquele negócio, o banheiro estava tomado de água. Independência. Porque ela não queria depender de ninguém, porque ela foi lá com a mãe dela e depois, aí conversando, a gente sabe, mãe, eu quero lavar, depois eu ajudo você a lavar. Ou seja, não faça isso sozinho agora que não é a sua hora. O que ela foi fazer? O orgulho do coração do ser humano. Eu vou lavar só porque eu sei. Inundou o banheiro todo. Aí quem é que vai limpar essas coisas? Quem é que vai enxugar? É o papai e a mamãe. Né? Pois é. Então veja só, porque é assim que acontece com a gente. Deus diz para você, agora não. Aí você diz o quê? Deus, eu quero, eu sei o que é melhor para mim, eu vou fazer. Aí você inunda o banheiro, você inunda a casa e depois, Deus me ajuda. Olha, ainda bem que Deus é misericordioso com a gente, viu? Graças a Deus. Somente tendo a atitude de humildade em reconhecer que nós dependemos de Deus, meus irmãos, nós teremos condições de vencer o orgulho. É a dependência de Deus que faz com que a gente não só reconheça o pecado, mas que a gente entregue o caminho ao Senhor e tudo Ele vai fazer. Tudo. Quando dependo exclusivamente do Pai, eu consigo vencer o orgulho. Deus é um Pai amoroso. Ele está te dizendo hoje, vem meu filho que eu vou cuidar de ti. Eu vou fazer uma festa no seu retorno, porque você reconheceu que depende de mim, como o filho pródigo fez. Ele vai resistir ao soberbo, mas ele vai dar graça ao humilde. Ele zomba do zombador, que é o texto que diz, a referência de Tiago está lá em Provérbios 3,34. Ele zomba do zombador, mas ele é galardoador, ou seja, ele dá graça em abundância.
Deus, Ele quer nos dar muito mais. Muito mais. Mas Ele precisa, eu vou usar essa expressão numa falta de uma melhor. Deus quer que eu e você sejamos mais dependentes dEle. Quanto mais eu dependo de Deus, menos orgulhoso eu sou. Na minha vida não mando eu, mas eu dependo do Pai para tudo. Em segundo lugar, vai lá para Filipenses 2, 5 a 11. Como é que eu venço o orgulho? Como é que eu vou lidar com o orgulho? Quando Jesus é o rei do meu coração. Filipenses 2 aí, você segue aí nas cartas de Paulo, sair de Tiago para uma carta de Paulo. Filipenses 2, versos de 5 a 11 diz o seguinte: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre. Na sua Bíblia está todo joelho? Não está escrito aqui todo joelho? Não é uma parte. É que ao nome de Jesus todo joelho vai se dobrar, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declara que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Quando Jesus é o rei do meu coração, eu consigo vencer o orgulho. Porque essa coisa de dependência, ela vai além dos momentos difíceis. Sabe por quê? É fácil recorrer a Deus quando a dívida está alta, sim ou não? Ninguém tem dívida aqui, gente. Eu tenho. E quando a dívida está pegando, que o boleto está vencendo e você não sabe para onde ir, aí a gente ora, não ora? Ora. De repente a gente até tenta vender alguma coisa em casa, mas meu Deus, me ajuda. Quando o diagnóstico daquela biópsia vem, é maligno, a gente vai ou não vai atrás de Deus? Vai, né? Faz até campanha de oração. Vai até jejuar. A gente vai atrás de Deus. Eu acho que foi domingo passado que nós cantamos uma música que diz: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, Ele continua sendo Deus. Porque Deus, Ele vai continuar sendo Deus. A nossa relação com Ele, que ela é mais complexa, porque à medida que eu dependo de mim e não dependo dEle, eu também não quero seguir as regras dEle. Quando a gente fala que Jesus é rei, eu estou me submetendo a uma vida regrada por Ele. Porque hoje em dia, ser crente é um negócio parece um clube. É legal ser crente. Você quer ver uma subcelebridade, uma celebridade, quando ela está em baixa, sabe o que ela faz para criar polêmica? Ela vira crente. Agora fulano é crente, eita glória. Largou todo aquele negócio que ele vivia e agora a vida dele é diferente. Mas isso dura uma semana, 10 dias, que é o tempo que viraliza nas redes sociais. Porque depois que passa esse negócio do o fulano é crente, acabou. Perdeu a graça. E aí ele não se mantém. Porque é difícil se manter debaixo do jugo do Senhor, gente. Embora Jesus diga, deixe isso aí, porque o meu jugo ele é suave, o meu fardo é leve, a gente prefere viver os prazeres desse mundo. A gente prefere sofrer vivendo os prazeres desse mundo do que se submeter a Jesus. Mais do que correr para os braços do Pai no dia mal, é viver com as regras do Rei todos os dias. Como é que isso combate o meu orgulho? Porque quando eu reconheço Jesus como meu Rei, como meu Senhor, esse é um ato de humildade. Esse ato, ele não brota do nada no nosso coração, mas ele é uma construção do Espírito. É o Espírito Santo que testifica no seu coração, dizendo, você é filho de Deus, e aí sim você consegue reconhecer a Cristo como Senhor da sua vida. A palavra grega relativa a Senhor é o soberano, é aquele que governa, é aquele que manda. Sabe por quê? Porque no nosso coração tem um trono, e naquele trono, sabe quem senta lá? Somos nós. Somos nós. Todos os dias, eu e você, temos que matar o rei do nosso coração, que está no trono, para que o verdadeiro rei sente no trono. Esses dias eu estava voltando de viagem, essa semana, e estava assistindo um filme que eu
embora eu não recomende para as pessoas assistirem, por isso eu não vou citar o nome, mas lá no meio de uma cena, uma pessoa que se identificava como rei, sabia que ia ser morto, e ele disse: o rei está morto. E essa frase ela tem a ver com rei morto, rei deposto, porque se um rei morria, outro era colocado no lugar. No meu e no seu coração, quando nós nascemos, nós somos os reis do nosso coração. Nós governamos a nossa vida. Nós achamos que sabemos o que estamos fazendo, mas nós não sabemos. E aí, é difícil reconhecer isso. Mas mais difícil ainda é reconhecer e sair do trono da vida. Porque quem governa as nossas vidas deve ser Jesus. É Jesus quem deve sentar no trono do seu coração. É Jesus quem deve governar os seus atos. É Jesus quem deve dar a direção. Mas eu e você não queremos viver sob essas regras porque elas são aparentemente difíceis demais. Porque se aquele que quiser vir a mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Mas quantos de nós estão dispostos a abrir mão do orgulho de viver a vida que quer para viver a vida que Cristo deseja para nós? Quem é que está disposto a fazer isso hoje? Em tempos que todo mundo quer ser feliz, porque assim, se você for pensar ali 100 anos atrás, a sociedade era diferente. Os casamentos eram diferentes, a forma como a sociedade se arranjava era diferente, mas hoje as coisas mudaram numa velocidade muito grande, com o advento de internet, com um monte de coisa. Então essa modernidade trouxe também o aflorar, ou eu diria a você, que agora a gente enxerga coisas que já aconteciam, mas agora a gente vê mais rápido, porque todo lugar tem câmera. Ou você acha que violência doméstica só acontece agora, não acontecia antes? Ou você acha que violência contra as pessoas não acontecia? Você acha que a prostituição não acontecia? Você acha que a pornografia não acontecia? Tudo isso acontecia. Mas a internet, as câmeras e tudo isso só trouxe luz. Quantas vidas foram dizimadas e que até hoje não se sabe, mas hoje em dia todo lugar tem uma câmera. A verdade é que nós, quando reconhecemos que Jesus é o Senhor das nossas vidas, nós nos submetemos àquilo que Ele tem como regra. Porque no trono do meu coração e no seu coração não tem espaço para dois senhores. Nós precisamos reconhecer Jesus como nosso único Senhor. Aquele que é único nas nossas vidas. Reinos passam, reinos caem, mas o reino dele é eterno. E é debaixo do cetro desse rei que eu e você devemos construir as nossas vidas para que nós derrotemos o orgulho no nosso coração. Somente em Cristo o orgulho ele é destruído em nós. Em terceiro e último lugar, como é que a gente vai lidar com o orgulho? Em primeiro lugar, quando a gente depende exclusivamente do Pai. Em segundo lugar, quando Jesus é o rei do nosso coração. Em terceiro lugar, quando nós somos inteiramente guiados pelo Espírito Santo. Romanos 8,14. Abra sua Bíblia lá comigo, se você está com ela aí, se não, se acompanha aqui. Agora nós estamos modernos, né? A gente bota o texto na tela, um negócio chique. Romanos 8,14 diz o seguinte: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são... 8,14. Aí. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Estevão, como assim? Da agora a regra não era do rei? Pois é. Jesus estabelece as regras como governador, como soberano, mas somente pela ação do Espírito Santo a gente é capaz de seguir essas regras. Não dá para você viver sem o conceito da Trindade, porque é o conceito da Trindade que derruba o orgulho no nosso coração. Eu dependo exclusivamente do Pai, eu sigo as regras do Filho, mas tudo isso só é possível na sua vida pelo Espírito Santo. É somente pelo Espírito. Ser guiado pelo Espírito significa de que a forma como eu vivo a minha vida, ela é experimentada e experienciada nele. Eu tenho experiências com o Espírito e a partir da leitura da palavra e das experiências com o Espírito, eu sou capaz de seguir as regras de Jesus. Eu sou capaz de depender do Pai. Mas sem isso é difícil, porque a verdade é que a gente tem poucas experiências com o Espírito. Poucas.
Quantas vezes a gente passa batido por esse tipo de coisa? O selo está em nós, irmãos, mas parece que a gente não considera o poder do selo. Parece que a gente não considera o poder da marca que existe nos nossos corações. Se nós somos salvos, nós temos o Espírito Santo, sim ou não? Sim. Bom, vou falar de novo para ver se tem mais convicção. Se nós somos salvos, um se bem grande, se nós temos o Espírito Santo, sim ou não? Sim. Pronto, agora sim, os crentes acordaram. Eu estava preocupado que você estava dormindo. Se você é salvo, se você tem um selo do Espírito, então é fato que você conhece uma experiência com Ele. Você já deve ter tido alguma, pelo menos. Pelo menos na experiência da conversão, aquele momento foi único. E muitas vezes é indescritível. Eu não sei dizer exatamente o que aconteceu, eu só sei. O dia que Cristo entrou no seu coração, você foi batizado no Espírito Santo ali. E naquele dia, alguma coisa aconteceu. Talvez você não consiga descrever, mas você sabe. Ou pelo menos deveria saber. Ou é melhor deixar para um outro dia, num culto de doutrina, para discutir esse negócio. Porque é exatamente pelo poder de Deus que a gente consegue viver e vencer os desafios diários. E o poder de Deus em nós é o Espírito Santo do Senhor. Como eu tenho dito aos irmãos aqui, Emanuel, Jesus é Deus conosco, mas o Consolador, Ele está em nós, dentro de nós, vivendo a nossa vida com a gente. Deus habita em nós, pelo seu Espírito. Vidas que vivem disciplinas espirituais têm sido trabalhadas, esmagadas e purificadas pelo Senhor. Por que a gente tem falado tanto de leitura da Bíblia e oração? Por que a gente tem falado de jejum? Por que a gente tem falado de comunhão? Por que o pastor fala que regras básicas da igreja versam sobre isso? Porque sem isso, minha gente, a gente só está inventando história. E tudo isso, quando a gente começa a inventar história, sabe o que acontece? A gente fica orgulhoso. Não, eu sou crente. Eu vim até com camisa de crente hoje, mas aí eu ganhei presente dos pais, eu não vim. Mas o que é roupa de crente? A gente vem bonito, né? Camisa para dentro, calça social, camisa social. Antigamente era assim, né? O crente, quando ia para a igreja, ele pegava aqui a Bíblia dele. Não podia ser de outra cor. Ela tinha que ser preta, a minha é marrom, já está fora do propósito. Vinha com a Bíblia aqui e aquela indumentária, né? Paletó, gravata, roupa social para dentro. Esse era o crente, antigamente. Hoje a gente vê um pouco diferente, né? Hoje a gente vê diferente. Mas a verdade é que toda aquela estrutura externa, se ela não tivesse empoderada pelas disciplinas espirituais, era só capa. Como diziam jovens da minha época, que agora não dizem mais, era o Batman, né? Só capa. Agora o jovem é diferente, eu não sei qual é a gíria de hoje, também não quero saber. Vidas que vivem disciplinas espirituais, irmãos, são vidas que são esmagadas pelo Senhor. E esse esmagamento do Senhor, ele provoca o nosso espírito. Ele purifica a gente para a glória dele, no poder do Espírito que habita em nós. Se você for pensar, a marca da presença do Espírito, ela vai ficando evidente na mudança e na transformação que vai acontecendo com a gente à medida que eu e você somos moldados pelo Senhor. Eu não sei se você conhece prensa de óleo, qualquer prensa. Prensa é um instrumento que ela vai ter um peso determinado e ela vai ficar em cima de um objeto. E aí existe uma grandeza que vai dizer o seguinte, olha, quanto mais você aperta para baixo o objeto, maior a pressão. E essa pressão, ela vai esmagando, 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 esmagando. Outro dia a gente foi tomar café num lugar que foram ensinar para a gente como é que faz manteiga de cacau. Eu achei sensacional aquilo. Pegaram o negocinho lá, botaram na prensa e começaram a esmagar. 1 quilograma a força, acredite, é pesado. 2 quilogramas a força, 8 quilogramas a força. Daqui a pouco começa a pingar o óleo. Pleco, pleco, pleco. É assim que se faz azeite. Você olhar, você assistiu aquele seriado famoso, The Chosen, você vai ver lá como o pessoal fazia azeite numa prensa. É a partir desse conceito de pressão que o óleo puro é tirado. Muitas vezes, para que Deus extraia o melhor de nós, Ele nos colocará em posições de pressão pesada. Pesada.
mas ele resiste ao soberbo. Porque num ambiente de pressão, sabe o que o soberbo vai fazer? Ele não vai aceitar. E não tem nada de errado você se desesperar em certos momentos, não, tá, irmão? Fique tranquilo. Ninguém é super-homem aqui. Eu achei legal, eu assisti o filme do Super-Homem com o Estevão. E uma coisa interessante é que esse super-homem, diferente dos outros últimos, ele parece mais com um ser humano. Olha que coisa interessante. A gente se identificou mais com o super-herói, que parece mais com um ser humano, do que porque ele era inalcançável. Porque Deus, ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, para se identificar com a gente. Viver as nossas dores, viver as nossas lutas, ter fome, ter sede, se submeter à pressão de julgamento, se submeter à pressão de violência, se submeter à pressão do crime de ser assassinado sem ter culpa nenhuma, mas ressuscitou ao terceiro dia. E por causa disso, nós, quando passamos pela pressão, Deus está tirando o melhor de nós para a glória dele. É difícil, gente. Eu não vou dizer para você que é fácil. Não, isso aqui é tranquilo, de boa, vamos viver a vida porque está tudo certo. Não é fácil não, tá? Mas o que eu posso dizer a você é que o mesmo Deus que permite a pressão, ou que muitas vezes contribui na pressão, é o Deus que vai sustentar você. E o óleo vai ser um óleo de alegria ao invés de pranto. Para a gente concluir então, quem sabe essa noite não é a noite em que você reconhece que é orgulhoso. Sabe por quê? Esse aí o pastor falou que eu escrevo um pouquinho, mas aqui minha próxima ideia, ela está uns 4 anos no forno, 3 anos eu acho. E que a grande verdade é que quando você olha para o texto do embate entre Moisés e o faraó, a gente sempre quer ser o Moisés, a gente quer sempre ser o Arão, e a gente sempre se identifica com o povo de Israel sofrido. Mas a grande verdade é que a maioria do tempo nós somos iguais faraó, com coração duro. Deus está lá e a gente está com coração duro. Muitas vezes a gente é orgulhoso demais. E eu sei que é difícil porque para mim foi difícil reconhecer. E continua sendo difícil aceitar todo dia, dizer assim, eu tenho que tomar cuidado para que isso não seja só orgulho, para que isso seja realmente Deus fazendo a obra na minha vida. Mas não pode ficar só no reconhecimento e na aceitação, tá, gente? Mas precisa haver transformação, porque o orgulho, ele não é compatível com o Filho de Deus. Não é compatível. Não existe maneira saudável de ter orgulho. Não, eu preciso de um pouquinho, não. Certos movimentos sociais que falam de sexualidade, a marcha para Jesus, ela tem um contraponto, a parada do orgulho. O orgulho nunca vai ser bom, em perspectiva nenhuma. Então talvez a gente precise olhar para essa palavra com mais cuidado, porque nessa noite eu convido a você a abandonar o seu orgulho e a reconhecer que depende exclusivamente do Pai do céu, que o Filho, o Senhor Jesus, ele é o Senhor da sua vida, e que o Espírito é o direcionador para a sua vida, para que ela tenha significado e glorifique a Deus. E se você não lembrar de nada do que eu falei hoje, depois desses 50 minutos aqui, a humildade dada por Deus, ela sim transforma homens em anjos, complementando aquilo que Agostinho falou. Somente a humildade que vem do Senhor, pelo esmagar do Senhor e o quebrantar de uma vida quebrantada diante dele, essa sim, ela vence o orgulho para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra, e que nós, Senhor, abramos mão do nosso ego, do nosso eu. Que a gente consiga, Senhor, a partir de agora, a partir desse momento, refletir naquilo que o Senhor tem feito, o Senhor tem dito, naquilo que o Senhor tem considerado a nosso respeito. Perdoa, Senhor, porque muitas vezes, e talvez mais do que a gente consegue contar, nós agimos com orgulho. O quanto que é difícil. Mas que o Senhor, que é rico em misericórdia, que é galardoador, que resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde, que antes que a gente caia, o orgulho seja quebrado de nós, que o orgulho seja retirado das nossas vidas, para que nós não caiamos, Senhor, e nos perdoa se já caímos por causa do orgulho, mas que o Senhor nos levante nessa noite, que o Senhor nos restaure, que o Senhor nos revigore, que o Senhor nos dê nova vida,
para que cada um de nós aqui seja um servo restaurado, para que cada um de nós seja um pai, uma mãe, um esposo, uma esposa restaurados, e que tudo isso redunde, aponte para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.